Estilo paranoide, uma visão alimentada por fervorosos exageros, teorias da conspiração e a sensação de que está sendo sempre perseguido. Isso parece comum para vocês? Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o vandalismo em Brasília. Bom, gente, antes de continuar o vídeo, eu queria dizer que já está disponível, tem o link aqui no descritivo do vídeo para vocês comprarem. Quem acompanhou o Band News essa semana viu o querido do Felipe Vieira falando do livro no Jornal da Band News, né? E eu não falei ainda sobre o livro aqui no canal, mas agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, principalmente a Ellen Brown, a jornalista da Rádio Bandeirantes, e a Anita Efraim, que sem elas isso daqui não tinha saído das ideias, né? Então, muito obrigada àqueles que já compraram, quem quiser tá disponível. Eu vou tentar agora nesse ano de 2023 fazer pelo menos um vídeo por semana. Eu queria 2, mas acho que vai ficar um pouco difícil. Mas eu vou falar sobre o que aconteceu em Brasília, né? Pode ser enquadrado como terrorismo? Pode, porque terrorismo é toda ação de um grupo de pessoas que é feita a partir do medo, do ódio e da violência para promover mais medo, ódio e violência nas pessoas. Então pode ser enquadrado como terrorismo, sim, né? Houve ali uma clara tentativa das pessoas de promoverem medo na sociedade, né? Mas eu comecei esse vídeo falando do estilo paranoide. A ciência política americana, através do Richard Hofstadter, pesquisa muito isso. E não é uma característica nova em presidentes, isso já era antigo em reis, em imperadores. Constantino, se eu não me engano, tinha isso muito forte, que é essa sensação de que tu tá sempre sendo perseguido e que existe sempre alguém tentando tirar o teu poder. Essa é uma característica muito forte do bolsonarismo, tá no livro. E é uma característica que Bolsonaro foi alimentando nas pessoas. Então é meio que como lutem a minha guerra divina. Olha só, eu estou sofrendo, estão querendo me tirar do poder, ou nesse caso, né, a eleição ela é inválida, o TSE que elegeu o presidente Lula e não as pessoas, então vocês têm que lutar essa minha guerra, eu preciso de vocês. Só que o Bolsonaro faz isso através de mensagens subliminares, ele vai fazendo isso através do que o Christopher Lasch fala, que é a subjetividade da narrativa, então ele vai alimentando. Eu já falei disso em outros vídeos, é esse ser onipotente, arrogante, que acha que todo mundo tem que lutar a luta dele. E o Bolsonaro é responsável, sim, pelo que aconteceu nesse fim de semana em Brasília, porque ele ficou 4 anos atentando contra a democracia, contra as instituições, contra a ciência, contra a imprensa. E não sou eu que estou falando isso, tem vários registros por aí, né? Então, existe, sim, essa relação do bolsonarismo com esse estilo paranoide do Richard Hofstadter e com esse egocentrismo que o Christopher Lasch fala tanto, né? Só o que importa é a minha sobrevivência. Então, por exemplo, existe aqui no Brasil um atestado das urnas eletrônicas e o Bolsonaro não entende isso, né? Ele acha que isso não garante a sobrevivência dele, então ele tem que lutar essa guerra santa. E aí tem um outro ponto na política também, que o primeiro texto que eu escrevi para o Yahoo foi falando sobre fortuna e virtude, pegando os parâmetros do Maquiavel. E eu dizia que Bolsonaro não tinha inteligência, que tudo que ele tinha feito na política, ele tinha feito através da sorte. E por que eu falo isso? Bolsonaro ficou 27 anos como deputado federal e ele nunca presidiu uma comissão da Câmara, ele nunca teve nenhum destaque político. A sorte foi levando ele através de um grupo ali que o mantinha como deputado federal, e quando ele chegou à presidência foi por uma série de fatores que também estão aqui no livro, eu já falei em outros vídeos. Mas qual é o ponto disso tudo? Quando ele perdeu a eleição de 2022, ele perdeu pela menor diferença desde a abertura democrática. E ele não entende que um dos princípios da política é que nem sempre tu precisa ter um cargo representativo para ter poder de fala. Nem sempre tu precisa ter um cargo representativo para falar por um grupo. Muitas vezes aqueles que estão nos bastidores mandam muito mais do que aqueles que têm os cargos. E eu posso dar 1 milhão de exemplos disso aqui no Brasil. Por exemplo, Valdemar Costa Neto, José Sarney. São vários personagens que não têm cargos efetivamente. O Bolsonaro não entendeu essa parte da política e achou que perder as eleições era perder
todo o poder que ele tinha, sem entender que ele mobilizou uma direita que não tinha nenhum líder. Em 2018, quando ele venceu a presidência da República, eu falei que ele tinha ocupado uma cadeira da direita que estava vazia. Essa cadeira foi ocupada por ele e agora ela continua vazia, porque ele levantou, foi embora para os Estados Unidos e deixou as pessoas na frente dos quartéis, criando as suas narrativas. E aí a Leandra Felipe, que é uma jornalista que trabalhou comigo em Brasília e hoje mora nos Estados Unidos, ela escreveu esses dias no Twitter, falando assim que a gente não deve só chamar essas pessoas de terroristas, mas entender que além de terroristas, esses vândalos que atingiram Brasília, que são, em sua grande maioria, simpatizantes do Bolsonaro, eles estão numa histeria coletiva, né? Meio que aquele efeito manada, que é, em outras palavras, o que o Hofstadter fala, o estilo paranoide. E aí entram vários pontos para a gente entender tudo isso. É uma sociedade que cria pequenas verdades, não existe mais uma verdade universal, então cada um cria uma narrativa e acredita nela. E essas pessoas vão lutando contra moinhos de vento, só falta colocar um chapéu metálico nelas, porque existe um atestado das urnas. E Lula venceu por uma diferença muito pequena, mas assim, Bolsonaro ele é tão estúpido em alguns pontos que ele não entende que existe uma oposição democrática que é necessária em toda a sociedade e que ele poderia fazer essa liderança. Mas ele caiu fora porque é aquele menino mimado, né? Aquilo que eu falei também em alguns textos no Yahoo. E o que me faz pensar também é que esses vândalos, eles não pensam 5 segundos para frente, porque queriam o enfraquecimento do governo atual, promoveram um fortalecimento. A gente viu o Lula com o apoio de todos os governadores do país. Um governo que tinha começado rachado, que tinha uma base conservadora no Congresso, uma base bolsonarista, agora conseguiu a união de todos, pelo menos nesse ano, né? Ano que vem tem eleições municipais, pode ser que as coisas mudem. Mas, por enquanto, o tiro saiu pela culatra. É pior do que cachorro, né? Não consegue pensar 5 segundos pra frente. E, honestamente, cachorro é muito melhor, porque a minha, pelo menos, faz xixi na fraldinha, né? Que nem aqueles animais que invadiram o Congresso. E aí a Letícia Quatel também escreveu uma coisa, a Letícia pesquisou o Estado Islâmico, e ela faz um apontamento que é muito interessante. Ela diz que toda vez que o Estado Islâmico vai invadir um território inimigo, a primeira coisa que ele faz é destruir museus e bibliotecas. E foi isso que aqueles vândalos fizeram em Brasília. Destruíram obras de arte de mais de R$1 milhão. E o ponto nem é tanto o valor. É claro que isso importa muito, porque é da nossa cultura. Mas não tem mais uma restauração completa, porque os artistas já morreram. Então, por mais que tu restaure a obra, a aura dela se perdeu, a alma dela se perdeu, porque o artista não está mais vivo, então nunca mais vai ser a mesma coisa. Eles colocaram literalmente um ponto final em obras de arte importantíssimas para a cultura brasileira. Então é um mix, é uma selvageria, né? Existe também esse conceito nos Estados Unidos, uma selvageria norte-americana, onde todo mundo acha que é perseguido, todo mundo é contestado, e as pessoas se perderam num efeito manada, hipnotizadas, quebraram Brasília, atacaram os 3 poderes e mostraram que a gente continua sendo um país instável, né? Não existe a possibilidade de se investir num país tão instável quanto o Brasil. E aqueles que falavam que, não, Bolsonaro não provocava isso, agora enterraram o bolsonarismo. O que a gente pode falar agora é de uma sociedade pós-bolsonarismo. O que vai acontecer daqui em diante vai depender muito da inteligência de Bolsonaro, se é que ele tem alguma inteligência para política, e de como também que o Lula vai conservar agora a sociedade e o apoio do Congresso. A gente sabe que o apoio deve continuar por enquanto, porque houve um atentado seríssimo ao Estado Democrático de Direito e nunca aconteceu isso depois da ditadura militar. Então isso deve permanecer, fazer com que os governadores permaneçam ao lado de Lula, mas ano que vem tem eleição, né? Então tudo deve voltar mais ou menos ao normal. Mas esses vândalos escreveram um triste capítulo para a democracia, devem ser colocados à margem da sociedade, que seja feita tolerância zero, e quem concorda com isso, o que eu vou dizer? É a tal da selvageria brasileira, o estilo paranoide. Assim, estão lutando contra moinhos de vento, porque existe um governo que já assumiu, que já está mandando no orçamento, e essas pessoas seguem completamente hipnotizadas por um líder que está nos Estados Unidos e não está nem aí para eles. Honestamente, é aquele menininho que perdeu o mando de campo, pega a bola e vai embora. Se eu não jogo, ninguém joga. Eu lamento esse tipo de atitude. Eu trabalhei 10 anos no Congresso Nacional.
sei do valor que tem aquilo como uma obra de arte a céu aberto e eu lamento que a gente não valorize isso, principalmente essas pessoas. Que no Brasil se faça oposição democrática e não essa bela porcaria que fizeram no domingo, atentado à democracia, e que seja, sim, tolerância zero. E só mais um pontinho para essa galera aí que achou que ia provocar um abalo nas instituições. Alexandre de Moraes saiu mais forte. Então repensem como vocês estão agindo, porque isso daí é um escárnio.